Bom, boa tarde, Batalha. Exatamente, há uma polêmica neste momento em que envolve aqui a ministração de uma missa que estava em torno do batizado de algumas crianças. O vídeo foi gravado por nossa equipe de reportagem a pedido da família, que desejou falar a respeito da insatisfação e do relato de que, segundo eles, tiveram o batizado dessa criança negado por parte do padre. Esse foi o relato que essa família fez exatamente na manhã de ontem, após saírem aqui de uma missa. Eles se manifestaram por meio das redes sociais a respeito deste episódio triste, lamentável e polêmico acima de tudo, e que dividiu as opiniões entre os internautas nas últimas horas por meio das redes sociais. Nós vamos acompanhar, portanto, o que diz a mãe dessa criança que teria vindo se batizar na Igreja Católica aqui de São Mateus, assim também como uma outra pessoa que está como testemunha nesse episódio, que seria a madrinha desta criança, que tem em torno aí de 2 anos de idade. Bom, antes dessa sonora, procuramos o padre aqui da igreja, enviamos já uma mensagem. Até o momento não obtivemos resposta a respeito do pronunciamento. Há uma expectativa, segundo informações dele, se pronunciar nas próximas horas, seja por meio de nota ou vídeo gravado. Mas se bem que a nossa reportagem já enviou um contato para ele, pedindo uma entrevista, se assim for necessário, para os esclarecimentos devidos. Estamos no aguardo. Por bem, agora nós vamos acompanhar o que diz a mãe e a madrinha dessa criança sobre esse episódio triste, acima de tudo lamentável, que ocorreu aqui na Igreja Católica Matriz de São Mateus. Acompanhe só. Tristeza, muita tristeza. E não posso dizer raiva e nem ódio, mas um sentimento de indignação pelo que foi feito com a gente. A gente sabe que realmente a gente foi preparado e sabia que não poderia chegar atrasado. Só que, como é que eu posso dizer? A maneira que a gente foi tratado durante toda a missa, todo mundo viu. Dá para descrever? Ainda lembra? Sim, sim. Eu como madrinha e o padrinho foi os que chegou primeiro. A gente chegou, a missa ainda não tinha começado, o padre começou a missa e perguntou se tinha uma criança do lado que ia ser batizada e perguntou se aquela criança ia ser batizada. A mãe da criança falou que sim e eu falei que ainda tinha mais uma criança a ser batizada, que no caso era a minha filhada. E ele falou, mas vocês sabem que paga uma taxa se chegar atrasado. Aí eu ainda balancei a cabeça para ele que sim. Só que é que nem eu falei para ele, padre, por que que você não falou pra gente naquele momento que eu falei que a mãe estava um pouco atrasada, você não falou que você não batizaria a criança, que a gente poderia avisar a mãe e você não ia fazer o batizado da criança? E ele simplesmente o tempo todo se defendendo. O caso que a gente está aqui nesse momento é só porque mesmo é um sentimento de muita indignação e tristeza pelo fato dele estar ali o tempo todo, batizou outra criança e todo o tempo a gente ali querendo ali botar a nossa também para ele batizar e ele virava as costas, simplesmente ele virava as costas o tempo todo. E a gente passou aquela humilhação a missa todinha. E é só isso que a gente tem a dizer, é um sentimento de tristeza, muita tristeza, por ele ser um padre e não ter pelo menos um sentimento de, como é que eu posso dizer, eu tô tão triste com tudo isso que eu não sei nem dizer, mas é uma compaixão daquilo dali, porque ele não sabe, a gente explicou a questão da situação do atraso. O atraso foi quantos minutos exatamente? Eu não sei dizer o certo, mas eu creio que de 15 minutos. E ele todo o tempo dizendo que ele não estava vendo. Como é que uma pessoa não está vendo a outra pessoa o tempo todo ali na frente? O tempo todo nós estávamos lá no banco da frente, junto com a outra criança. Estava acontecendo. Isso, a missa acontecendo. Não tinha acabado a missa. Não, a mãe chegou, eu estou falando que a mãe chegou um pouco atrasada, mas eu creio que umas coisas de 15 a 20 minutos. Eu não vou dizer certinho assim porque eu não sei, mas mais ou menos foi isso. E aí ele o tempo todo vendo a gente, como João Pedro, que eu tô te vendo bem que assim, certo, tem muita gente na igreja, mas a gente bem ali na frente, o tempo todo com a criança. Até uma pessoa que trabalhou lá na igreja mesmo, foi lá até onde eu perguntou.
essa criança que vai ser batizada, que você tá com ela na perna, eu falei sim. Ela falou, como é o nome da criança? Eu falei, Isa Vitória. Então é uma pessoa que tá lá junto dele o tempo todo, que foi fazer essa pergunta. Como é que ele não sabia? O tempo todo a gente ali, ele não sabia. E foi uma humilhação. Todo mundo viu que foi uma humilhação aquilo dali. Ele o tempo todo rejeitando a criança, a minha filhada o tempo todo. Batizou a outra criança e não batizou a nossa criança. É só isso que eu tenho a dizer. É muita tristeza por ele ser uma pessoa que se diz ser um padre e fazer tudo isso. Não ter pelo menos compaixão da criança. Porque já que ele não teve da gente, pelo menos da criança. Entendeu? É só isso mesmo que eu tenho a dizer.